Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Terumá, que vai de Êxodo 25:1 até o 27:19, e ela significa um presente, tá? Então nós vamos começar falando sobre o texto em que o Senhor diz assim pra gente. Então falou o Eterno a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, vamos trabalhar algumas coisas aqui que eu acho que são muito interessantes nesse momento. Primeiro, a Torá diz que é para levar uma oferta para o Senhor, porque ele diz, a oferta é para mim. Agora, eu te faço uma pergunta. O Senhor, ele vai receber algo da gente? O Senhor vai receber algo de mim e de você? Os israelitas lá, o Senhor desceu para receber? Como é que é isso? Aqui eu quero mostrar para vocês que todas essas categorias de ofertas, tá? Porque nós temos essas três categorias. A terumá, que é uma coisa que é feita para o tabernáculo. Nós vamos ter a korban, que é uma oferta de aproximação, e a tzedaká, que é uma oferta de justiça. Nesse caso, eu vou colocar em paralelo duas ofertas aqui para a gente poder entender como é que essas coisas estão andando. Então, a primeira coisa, tá, é que eu quero te mostrar que essa oferta aqui, ela é idvenu libo. Ela é uma oferta que é dada com todo o coração, tá, de boa vontade, tá? Não é uma coisa que alguém chegou e induziu uma outra pessoa a dar aquela oferta. Então, quando a oferta ela é dada, ela deve ser feita de uma forma secreta. Tá? Isso aqui é muito interessante também. Tá? Então, veja bem, essa oferta, ela tem um caráter muito interessante, porque no caso daqui da terumá, ela tem uma finalidade. E a finalidade da terumá é fazer com que o tabernáculo fosse construído. Então, o Eterno pede para si esta oferta. E quando ele pede para si esta oferta, a terumá, então, ela tem uma destinação. Ela não pode ser usada de uma outra forma, tá? Essa oferta ela é específica para o tabernáculo. Depois, o nosso querido David HaMelech, o rei Davi, deu também terumot, deu ofertas que foram usadas de forma específica para o templo. Ele deixou para Shlomo como um recurso, já para que Shlomo pudesse construir o templo. Então você vai perceber que tanto o tabernáculo quanto o templo, eles foram construídos através de ofertas. E essas ofertas aqui vão ser dadas pelo povo. Essa oferta ela não vai brotar da terra, não vai acontecer do dia para a noite. Há um chamamento do próprio Eterno solicitando aos seus filhos, os filhos de Israel, que tragam-lhe uma terumá. E ele depois vai fazer uma lista das coisas que ele quer que o povo entregue para ele. Então, nós temos aqui essa condição de entender a terumá. A terumá, assim como a tzedaká, que é uma oferta que exprime a nossa justiça diante do Eterno, essas duas ofertas são feitas com o coração. Não há um chamamento para que ela seja feita, né? No sentido de que você tem que ser induzido a dar tal valor X ou Y, tá? No caso do tabernáculo, a diferença foi que o Senhor falou com todo mundo e deu uma lista do que precisava para que o tabernáculo pudesse ser erguido. Mas hoje, por exemplo, vamos levantar uma terumá para a sinagoga. Vamos comprar um Sefer Torah. Vamos levantar uma terumá. Então, a oferta que será dada, ela tem uma finalidade, uma função específica. Comprar o rolo da Torá. Ok? Então, até aqui, nós entendemos isso. A tzedaká, ela é dada com hesed, com bondade.
E aqui tem uma coisa muito interessante, porque a palavra Hesed em hebraico, ela contém duas outras palavras dentro dela, que é o termo Sod e o termo Has. Então, o Sod significa segredo e a palavra Has significa misericórdia. Então, todas as vezes que eu dou uma tzedakah, que é uma manifestação da justiça minha diante do Eterno, essa manifestação, ela vem imbuída de bondade. Então, a bondade do meu coração, ela é direcionada, ela é movida para que eu possa entregar essa oferta. E isso deve ser feito em segredo, porque ela abre portões de misericórdia na nossa vida. Então, olha só que coisa linda é essa. Quando a gente fala agora, de uma forma muito específica sobre a tzedakah, que é uma oferta que está ligada com justiça. Essa oferta, então, ela tem um efeito diferenciado, porque aqui ela é, de certa forma, equiparada com a terumá, porque ela também não tem a função de aproximar o pecador do Eterno. A Corban já tem, mas a terumá não. E nem a tzedakah. Então, quando você dá uma tzedakah, você está expressando a tua justiça diante do Hakadosh Baruch Hu. Então, nós temos aqui uma coisa que é sensacional, porque a tzedakah, ela é algo feito para que a gente possa reafirmar a nossa condição de estarmos em obediência às leis e mandamentos do Eterno. E aí, irmãos, a gente tem aqui uma série de versículos. Eu queria até mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu acho muito, mas muito pertinente no que diz respeito a isso aqui, tá? Eu quero mostrar alguns versículos, deixa eu pegar aqui para você, para mim poder te mostrar, porque eu vejo o quanto isso é importante a gente entender o que que essa oferta traz para nós. O primeiro está em Isaías 56, verso 1. Ele diz assim: assim diz o Eterno, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. A palavra aqui, justiça, primeiro façam o juízo, tá? Os mishpatim. Cumpram todas as determinações da Torá e façam tzedakah, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Então, quando eu cumpro os mandamentos e entre eles dou a minha tzedakah, que expressam o meu caráter de justiça diante do Eterno, o que está prestes a acontecer? A salvação vem sobre a minha vida. E a justiça do Eterno, ou seja, o Eterno vai tomar todos aqueles que se levantam contra mim, aqueles que me prejudicaram, e vai julgar, trazendo justiça para mim e para você. Isso envolvendo a tzedakah, ok? Perceba que a tzedakah, nesse ponto, ela tem esse caráter de trazer tudo isso para a vida da gente, tá? Então, quando a gente dá um passo adiante, em Isaías 58, 2, nós temos uma outra coisa que a tzedakah faz. Eles dizem assim: todavia me procuram cada dia, o profeta Isaías falando, tomam prazer em saber os meus mandamentos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Elohim. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se achegar a Elohim. Então, olhe só que coisa interessante, como um povo que pratica a justiça. Então, essas pessoas estavam se aproximando do Senhor, e eles são um povo que tinha esse direito, essa prática de justiça. Então, o que é a prática da justiça aqui? A palavra justiça aqui é tzedakah. Ou seja, eram pessoas que praticavam, que davam a tzedakah. E eles tinham prazer de se achegar ao Eterno. Amado,
Toda a pessoa obediente, ela tem uma postura que é muito interessante. Ela tem alegria e prazer em se achegar ao Senhor e cumprir os seus mandamentos. Porque, segundo a própria Bíblia diz, os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, nós temos a condição de fazer o seguinte, de cumprir os mandamentos do Senhor de forma muito tranquila e muito calma, sem que nós tenhamos que sentir peso ou tenha que sentir aquela angústia de falar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, a gente não precisa fazer isso. Nós temos alegria no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E entre eles está a tzedaká, que é um reflexo da minha obediência ao Senhor. Então veja que coisa linda, quando eu dou uma oferta, isso está dizendo para o Eterno que eu estou obedecendo os seus mandamentos e de forma particular um mandamento que tem conexões com salvação e com outras coisas que eu vou te mostrar agora. Então, olha como é importante nós darmos a nossa tzedaká. Veja que coisa extraordinária é essa. Por isso, nós precisamos agora compreender esse passo a passo e continuarmos a trabalhar essa questão da tzedaká. Deixa eu te mostrar um outro versículo aqui que também é muito poderoso para a gente entender mais da tzedaká, tá? Bem-aventurados os que observam o direito e que praticam a justiça em todos os tempos, tá? Olha só que coisa tremenda. Salmo 106, verso 3. Eu queria que você parasse para raciocinar o seguinte. Se eu e você fizermos as coisas direitinho, conforme as leis e mandamentos do Senhor, e praticarmos a tzedaká em todo o tempo, como está dito aqui, qual vai ser o reflexo disso? Obviamente o Senhor vai se lembrar de nós, segundo a sua boa vontade, vai visitar-nos com salvação. Eu estou lendo aqui o que o salmista está dizendo, tá? Para que ele possa ver os bens dos escolhidos dele, ou seja, os nossos bens, virão bens materiais sobre a minha vida, para que eu me alegre com alegria junto com o teu povo, para que eu me regozije com a tua herança. Tudo isso ligado com a tzedaká. Veja o poder da tzedaká. Então você vê que a terumá, ligada com a tzedaká, olha o que ela pode produzir na vida de uma pessoa. E isso aqui é algo assim extraordinário. Por quê, irmãos? Porque nós temos a noção verdadeira daquilo que nós vamos receber. Como assim, Rabino? A gente sabe o que vai vir? Sim, porque enquanto nós estivermos obedecendo nesta área, vão ser liberadas coisas em outras áreas. Porque essa área da tzedaká, ela é muito abrangente. Ela não é só finanças, ela diz respeito a outras coisas. Aqui, por exemplo, você vê que está ligado à salvação, que está ligado à alegria, que está ligado ao regozijo, está ligado a uma série de outras coisas que nós precisamos para o nosso viver diário. Acabou? Não. Eu quero mostrar para você agora um outro versículo que diz assim: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão eterno. Preste atenção, porque a palavra justiça aqui é tzedaká, então eu vou ler a segunda parte com tzedaká. Mas para o que semeia tzedaká haverá galardão certo, galardão eterno. Amado, enquanto eu e você estivermos trabalhando na obra do Senhor, vivendo uma vida de justiça e santidade e dando as nossas tzedakot, que é o plural de tzedaká, nós teremos o quê?
galardão certo, ou seja, não tem como dar errado isso. Sabe quando você faz uma coisa e aquilo você tem certeza que vai dar certo? É a tzedakah. A tzedakah é algo tão poderoso, é tão extraordinário, que quando nós fazemos, nós temos a certeza de que vai dar certo. Entendeu? Então isso é algo como, gente, algo espetacular. Deixa eu ler para você um outro versículo aqui nesse capítulo 11 mesmo de Provérbios, que é para você ter a noção de uma outra dimensão da tzedakah. Essa, na minha opinião, é algo assim extraordinário. Antes de falar disso aqui, deixa eu contar uma coisa para você. A gente sempre no judaísmo estabelece que nós vamos dar muitas ofertas. E uma das coisas que o judaísmo diz é que as ofertas que você dá, as suas tzedakot, elas podem te livrar de situações inclusive embaraçosas. Teve um homem que ele foi preso de forma injusta pelo governo russo, isso há muito tempo atrás. Aí o pai dele foi na prisão vê-lo. O pai dele falou assim: filho, você está dando tua tzedakah certinho? Ele falou: pai, eu já dei, mas eu ainda tenho que dar X. Ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esse valor em teu nome. Eu vou para a sinagoga agora e vou dar o valor em teu nome. E vamos pedir a Hashem, ao Eterno, para poder operar na sua vida aqui, para te livrar dessa injustiça. O pai pegou o dinheiro, foi à sinagoga, deu a tzedakah, falou com o rabino fez a oração abrahá sobre a vida dele, e passaram-se algumas horas, o juiz concluiu que aquele homem não tinha culpa e o soltou. Você entendeu que aquele homem foi liberto de uma prisão física por causa de uma tzedakah? Existem outros, inúmeros casos, mas o que eu quero te mostrar aqui hoje é o poder que a tzedakah carrega em si. Vamos ler agora Provérbios 11, 4? Esse versículo é algo assim extraordinário, na minha opinião. Ele diz assim: não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A palavra justiça aqui é tzedakah. Então, o versículo está dividido em duas partes. Primeiro, aquelas pessoas que não aproveitam as suas riquezas no dia da ira, porque são os perversos. Porque quando a ira do Senhor vier sobre os perversos, o que vai adiantar a riqueza deles? Não serve para nada. Mas a tzedakah livra da morte. E nós temos, inclusive, dentro da tradição rabínica, relatos de pessoas que deram a tzedakah e foram salvas da morte. Inclusive, relatos de pessoas que tinham parentes na UTI, condenados à morte. A ciência disse: vai morrer. A família se reuniu, levantou uma tzedakah e deu em nome daquela pessoa que estava prestes a morrer, à beira da morte. E o Senhor fez milagres na vida daquela pessoa e ela se levantou e voltou para casa com plena saúde, refuah shleimah, a saúde completa. Então, a tzedakah tem esse poder. Rabino, mas como é possível pegar uma quantia em dinheiro e essa quantia em dinheiro ter esse poder tão extraordinário, influenciador, capaz inclusive de mudar de certa forma o destino das pessoas? Como que pode isso? A resposta é muito simples. A tzedakah, assim como os preceitos do Eterno, eles não são humanos, eles são divinos. Então, estes são preceitos e instruções divinas que têm uma finalidade de nos conectarmos com os céus e fazer também com que nós tenhamos condições de usufruir dessa interferência celestial nas nossas vidas. Então, nós entendemos o seguinte, que a tzedakah que foi dada em forma de terumá
lá no deserto, gerou para aquelas famílias bênçãos incontáveis. Quando eles chegaram em Canaã, estava tudo pronto para eles. Eles tinham casa, eles tinham rebanhos, eles tinham plantações que não foram eles que fizeram, mas eles foram chegando, conquistando a terra e aquilo já estava lá pronto para eles. Então você entende que quando você dá uma tzedakah aqui, nesse momento, no momento histórico da sua vida, você prepara o caminho para o futuro. Você abre portas para o futuro. Você destrava situações no presente que vão se manifestar no futuro e que vão te trazer alegria. Ou seja, a tzedakah é algo tremendo, é algo poderoso, é algo que tem uma dimensão espiritual muito grande. Porque todas as vezes que nós colocamos qualquer dinheiro no altar, ele perde o seu caráter secular e mundano e ele passa a ser elevado. Essa elevação do dinheiro torna ele, então, espiritual. E faz com que o dinheiro tenha condições também de fazer com que nós possamos caminhar de uma forma diferenciada aqui na Terra. Então, há uma necessidade de nós entendermos isso. Infelizmente, nós temos hoje um problema muito sério, porque, sabendo que isso é um preceito divino, nós entendemos então que o Eterno ensinou isso para Adão, e Adão foi repassando isso para os seus descendentes, até chegar em Moshe, depois chegar em Yeshua, chegar nos dias de hoje em nós. Mas esses preceitos, eles nascem na eternidade. E eles vêm para a Terra com esse objetivo, com o objetivo de destravar o mundo espiritual na direção do mundo físico. Porque, como o homem perdeu a sua conexão direta com o mundo espiritual, o homem então não tem muito o que fazer. Nós estamos na Terra, nós vivemos na Terra, dependemos do trabalho, do suor do nosso rosto na Terra. E isso faz com que nós então tenhamos a condição de nos esforçarmos para receber a nossa parnassá, o nosso sustento. Mas será que existem cadeias espirituais que podem nos prender? Lógico que tem. E nós sabemos que os demônios fazem de tudo para não permitirem que a palavra do Senhor e as suas promessas se cumpram na nossa vida. Mas quando nós andamos num padrão de obediência, o Senhor ele vai destravando tudo isso e vai permitindo que nós tenhamos condições então de caminhar de uma forma tranquila, segura, sabendo que tudo que nós temos e recebemos vem do Senhor. Isso precisa ficar muito claro, irmãos, porque não é o nosso braço que é poderoso para a gente poder adquirir riqueza. Muita gente acha que foi a sua sabedoria, foi a minha expertise, porque eu sou uma pessoa que eu estudei, eu fiz tal curso e tal, e eu peguei tal estratégia e consegui ganhar dinheiro e fui enriquecendo. A pessoa acha que ela é responsável por toda a sua vida e pelo sucesso que ela tem. Não. Ninguém faz nada se o céu não permitir. Então, toda a influência celestial, ela vem para a nossa vida. E ela é baseada em quê? Inclusive nas orações dos nossos antepassados, pessoas que oraram por nós, pessoas que dizimaram e ofertaram em nosso nome. Rabino, mas isso é muita besteira, isso é bobagem, né? Não, isso é um princípio. Quando nós damos uma oferta, nomeando aquela oferta, dizendo o seguinte, eu estou dando essa oferta em nome de fulano de tal, para tal finalidade. O Senhor recebe dessa forma para aquela pessoa. Isso são coisas, irmãos, que quando nós aprendemos isso, nós temos condições de caminhar com mais liberalidade no nosso mundo.
Eu ia falar uma coisa e eu vou agora completar a frase. Infelizmente, nós estamos tendo muito, nesse nosso tempo agora, de rede social. Uma coisa, o diabo tem usado muita gente para tentar anular os preceitos do Senhor. Agora não tem mais dízimo, não tem mais oferta, ninguém precisa fazer mais nada, e etc, etc. Tem esses profetas de Baal por aí, sim. Tem esses, com o perdão da palavra, esses imbecis que ficam tentando tirar do coração das pessoas a emuná e os preceitos da palavra. Porque isso aqui não fui eu que escrevi. O texto está aqui diante de mim, mas não fui eu que escrevi. Não foi você que escreveu. Quem escreveu é responsável em fazê-lo cumprir. E nós temos que ter, no mínimo, esse bom senso de olhar e falar assim, ah, mas o fulano está dizendo, não, peraí, quem foi que escreveu o texto? Por que que ele tem interesse em desmerecer o texto da Escritura? O que está por trás da vida de uma pessoa que quer levar ao descrédito a palavra do Eterno que se cumpriu e tem se cumprido há anos? Qual será o objetivo de uma pessoa dessa? Será que é o Espírito do Eterno que está falando com ela ou é um outro Espírito? Nós temos que parar e temos que ter bom senso para olhar para a situação e falar assim, epa, essa não é a voz do Senhor, essa é a voz de Satanás falando e querendo me desviar do propósito do Eterno para a minha vida. Aí, irmãos, as pessoas ficam falando assim, ah, mas no judaísmo deve ter um segredo para enriquecer, ah, porque o judeu ele carrega um segredo, porque o judeu carrega uma bênção. Isso é verdade. Lá em Abraão, já há uma bênção. O Eterno disse assim, abençoarei os que te abençoarem, porque você carrega a bênção. Então, tudo que você fizer já vai ser abençoado. E quem te abençoar, eu me encarregarei de dar o retorno para essa pessoa. Mas você já carrega a bênção. Então o povo de Israel, desde os nossos antepassados, tem um DNA, onde está registrado geneticamente o sucesso. Agora, tem que andar em obediência, não tem uma fórmula mágica para isso poder acontecer. As pessoas às vezes acham que elas vão conseguir fazer isso do dia para a noite, mas não conseguem, irmãos, porque isso é passo a passo. E outra coisa, nós não temos que correr atrás da fama e de fortuna, não. Até porque a tradição judaica diz que quem faz isso, a fama corre dele, o sucesso corre dessa pessoa. Então nós não precisamos correr atrás disso. Nós precisamos sim sermos obedientes, zelosos. Então, no passo a passo, nós vamos agora fazer o seguinte, levar a situação a chegar num ponto em que o Senhor vai falar assim, agora eu vou liberar uma outra coisa na tua vida. E assim, gradativamente, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. Então, tudo isso, irmãos, está ligado a tzedakah, a essa atitude de justiça que nós temos. Com isso, nós vamos ver o seguinte, lá na Brit Hadashah, Yeshua foi para um local chamado Sala do Tesouro, onde havia uma arca do tesouro, onde as pessoas despejavam ali os seus dízimos e suas ofertas. E teve uma mulher que colocou uma moedinha. Esta moedinha, Yeshua viu como algo extraordinário, porque ela deu com a kavaná correta, ou seja, com a sua intenção de coração correta. E isso, com certeza, disparou no reino espiritual algo que levou aquela mulher a ser abençoada. A pobreza dela certamente foi amenizada quando ela deu aquela oferta. Então, a gente percebe que o próprio Yeshua observava a atitude das pessoas em relação a tzedakah. As pessoas que andavam com ele, que ajudavam no seu ministério. E o dinheiro, você lembra com quem ficava? Ficava com Yehudá, que é o Judas, né? Ficava com ele a bolsa de dinheiro. Mas as pessoas davam tzedakah para Yeshua, como rabino que ele era. Então você percebe que existe isso já de uma forma muito cotidiana
no ministério de Yeshua. É regular isso acontecendo no ministério de Yeshua. E o que me causa estranheza ainda maior é ver pessoas que nos dias de hoje negam tudo isso. Porque não fazem uma leitura aprofundada das Escrituras. Você já ouviu um negócio chamado assim, ministério papagaio? Esses caras que fazem isso são os papagaios. Alguém diz, eles saem repetindo. Eles não vão pesquisar, eles não vão buscar se tem uma fonte, se está correto ou se não está. Então isso é muito ruim, porque isso numa rede social alcança a vida das pessoas que tem uma estrutura e que vão olhar e vão dizer isso é besteira, mas alcança pessoas que não têm estrutura e que precisam da verdade, mas são enganadas por essa mentira. Então veja que a pessoa teria uma oportunidade de se reerguer financeiramente, dando o seu dízimo, dando a sua tzedakah, mas pela influência desse tipo de pessoas, ela é obliterada, ele fecha o canal da bênção para essa pessoa. E olhe como isso é sério. Então, nós percebemos também uma outra coisa. Para anunciar, para ensinar a Bíblia, nós temos que ter conhecimento. Não adianta querer ensinar algo que você não sabe ou que você não tem condições de compreender. Isso vai causar mal para a vida das pessoas e vai trazer juízo para você depois. Fique tranquilo em relação a isso, o Senhor vai cobrar isso. Eu quero, para mim poder começar a caminhar para o fim desse vídeo, te mostrar uma coisa, um dos móveis que foi feito com a tzedakah, que é o móvel do tabernáculo, entendeu? Eu quero te mostrar isso aqui, você vê, é uma coisa maravilhosa. Quando a arca ela é feita lá em Êxodo, capítulo 25, eles vão fazer também os querubim, tá? De ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. O propiciatório é a tampa, tá? Então, a arca, ela foi feita com a madeira e com o ouro que foi doado, que foi ofertado. Então você imagina que esse objeto maravilhoso, onde tinha as tábuas da Torá, a vara de Moshe, de Arão, e o maná, ela é feita de ouro. Ou seja, ela é um sanduíche, são 3 arcas, né? Primeiro tem uma arca de madeira, que dentro dela tem uma outra arca de ouro e por fora dela uma outra arca de ouro. Mostrando o seguinte, que o conteúdo, ele é madeira e ele está relacionado ao homem, mas tanto por dentro quanto por fora é ouro, ou seja, a divindade, o Senhor, nos envolvendo por dentro e por fora com a sua presença, para fazer com que a nossa vida possa abrigar a sua palavra, uma palavra verdadeira, a autoridade dele e o milagre da provisão diária através do maná. Interessante, amados, que os querubim que ficavam no propiciatório, ou seja, na tampa, né? Eles têm uma atitude, uma finalidade muito interessante, porque a palavra propiciatório, ela vem do termo caporé, que vem da raiz capar, que significa cobrir, ocultar. Ou seja, a tampa serve para fechar, para cobrir a arca, para ocultar o que está lá dentro. Por quê? Porque são coisas pessoais nossas, ela representa a nossa vida. E esses 2 seres, eles simbolizam o cuidado do Eterno com a nossa vida. São anjos guardiões que estão tomando conta da nossa vida. Um dos nomes da arca é Trono de Misericórdia. Por quê? Porque a arca ficava no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Ali, o Senhor vinha para falar com Moshe. Então a arca era o lugar onde ele vinha e ficava em cima. É como se fosse um trono de misericórdia.
porque ali ele vinha para trazer a sua palavra, a sua instrução, para de uma forma misericordiosa habitar no meio do povo de Israel. O objetivo do tabernáculo era trazer a presença do Eterno de forma definitiva dos céus para a terra. Então, o que eu quero te mostrar é que tudo isso foi feito com as terumot, que eram também tzedakot, eram as ofertas. E isso para trazer a presença do Eterno para estar entre nós. Você entendeu como isso é tremendo? Porque aqui nós temos algo que nós precisamos usar. Veja bem, toda oferta que nós damos hoje, ela tem uma finalidade de mover a presença do Eterno para estar conosco. É princípio e não tem como dar errado. Então por isso que é muito interessante nós tomarmos essa situação da arca, para a gente imaginar o seguinte: a arca era feita, colocava-se o propiciatório, a tampa, e os querubins, eles estavam, cada querubim de um lado. E segundo a tradição, eles tinham um rosto de criança, ou seja, a inocência, porque eles vieram ali para guardar e proteger a arca, para serem como se eles fossem o trono de misericórdia, para que a presença do Eterno viesse, eles estivessem ali como guardiões da presença do Eterno. Lembrando que os querubins também aparecem no livro de Ezequiel, eles estão debaixo do trono, eles estão girando o trono do Senhor de um lado para o outro, transportando o trono do Senhor. Então eles são seres muito importantes, tá? E outra coisa que é muito interessante, que a arca feita de ouro, a palavra ouro, zahav em hebraico, ela significa também brilhar e reluzir. Ou seja, quando nós damos uma oferta e ela se converte em algo para trazer brilho, para fazer reluzir a vida de alguém, porque ela vai ser transformada em algo para aproximar o Eterno dessa pessoa, para trazer Yeshua para essa pessoa. Quantas vezes, irmãos, as nossas congregações, sinagogas e igrejas estão sendo sustentadas por dízimos e ofertas, e nós estamos implementando as coisas para poder trazer a presença do Senhor para o nosso meio, com material, às vezes com tecnologia, mas tudo isso para fazer com que a glória dele reluze e as pessoas possam ter acesso a isso. Então veja como é importante a nossa tzedakah. Veja o valor da tzedakah e aquilo que pode acontecer conosco quando nós damos uma tzedakah. Por isso, amados, não abandone esse tipo de mandamento. Entenda que quando você dá a sua tzedakah, às vezes no carro, você está dirigindo, alguém pede um dinheiro, você dá lá, você está dando uma tzedakah, às vezes um irmão, alguém da família precisa, a gente socorre, é a nossa tzedakah. Vem da igreja, uma necessidade, a gente socorre com a tzedakah. Isso vai trazer coisas extraordinárias para a nossa vida. Não vai fazer falta, porque o Senhor, ele é o responsável em multiplicar aquilo que é dado. Não tem como a gente competir com o Senhor, sabe? Não há como nós lutarmos com o Senhor, dizer assim, eu vou vencer o Senhor em dar. Não. A Rebete em Ashira, ela diz, o Eterno não fica devendo nada para ninguém. E é verdade. E ele não fica mesmo. Todas as vezes que você e eu fazemos alguma coisa, ele traz um retorno assim extraordinário sobre a nossa vida. Por isso é que a gente não tem que se preocupar. A gente precisa continuar obedecendo. Vamos fazer a nossa parte, vamos dar as nossas tzedakot. E lembrando que o tabernáculo só foi construído, possibilitou-se a construção dele por causa do amor, da liberalidade de pessoas que deram, de liberalidade de pessoas que depois tinham outras coisas para poder acrescentar ao tabernáculo, que na época do templo traziam as coisas para cuidar dos sacerdotes. Veja bem, a manutenção e a criação do templo, a construção dele, do tabernáculo, só foi possível
porque haviam pessoas com o coração liberal para poder fazer isso. Por isso, irmãos, entenda o que você está fazendo. Não dê ouvidos a espíritos enganadores, a demônios. Lembre do poder da tzedakah, lembre do poder da obediência na nossa vida. Eu espero que você, se não está fazendo isso, faça. Se você já fez e parou, volte a fazer. Se você está fazendo, continue. Não para não, porque isso tem um fluxo, um ciclo. E quando nós não paramos, o ciclo de retorno, ele também é contínuo. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém ve amém. Toda rabá.